Olá, povo lindo. Dando continuidade, então. Acabou a universidade, né? Mas, na verdade, eu estava no final da universidade, ainda com a universidade em greve. Eu estava no final da faculdade, quando eu tinha ido para a banda. A universidade estava em greve ainda. E aí eu já estava com o pai do meu filho, né? Com o Lincoln. E foi um relacionamento bastante conturbado. Foi bastante conturbado mesmo, porque o que eu senti por ele, na verdade, eu acho que foi. Não foi uma paixão, não foi amor. Eu acho que foi meio que uma doença. Eu era louca por ele. Ele me traía assim na cara dura, sabe? Na minha frente e ainda fazia acreditar que o problema é que a culpa era minha. E eu acreditava. Eu nunca fui tão doente por uma pessoa igual foi por ele, assim, sabe? E ele era um mulherengo Dom Juan de primeira categoria, assim, sabe? A gente teve um relacionamento de aproximadamente uns 6, 8 meses. E eu lembro que numa época em que as coisas ficaram calmas, ele virou para mim e ele me pediu um filho. Eu me lembro exatamente no local, da hora. Ele virou para mim dentro do carro e falou assim: eu quero ter um filho teu. Eu falei: você tem certeza do que você está falando? Ele falou: eu tenho. Eu falei: então eu vou parar de tomar remédio e eu aceito ter um filho teu. Eu não sei o dia que eu tava com a cabeça, a hora que eu aceitei. Mas foi consciente. Eu não sei o dia que ele tava com a cabeça, a hora que ele me pediu um filho também, né? Isso eu tinha 22 anos. Eu tava me formando na faculdade. Eu tava no último ano da faculdade. A UEM ainda tava em greve. E a gente tava na banda ainda, a gente tinha saído da Armagedon. A gente já tinha tocado com o Michel Teló no Bailanta. Eu não contei isso pra vocês aqui no meu querido diário, mas a gente fez um show. Na época o Michel Teló ainda não tinha explodido. E a UEM tava pra voltar, eu tava me formando, tava no último ano. E aí eu realmente parei de tomar anticoncepcional. Demorou 3 meses. E no terceiro mês eu engravidei. Mentira. Nisso, a gente foi para fazer o show com o Michel Teló. A gente saiu da Armagedon. E eu lembro que durante esse período em que eu estava esperando ainda para engravidar, surgiu a oportunidade, a gente saiu do Armagedon, eu e ele, o Lincoln, e teve essa oportunidade de fazer um carnaval com a Bailanta em São João do Caiuá. E nós fomos começar a ensaiar com o pessoal do Bailanta. E um belo dia eu comecei a sentir os sintomas, tudo, eu fui fazer o teste. E num dia do ensaio, eu fui pegar o resultado. E eu me lembro que eu fui buscar o resultado, a gente estava no ensaio. E eu não tive coragem de olhar o resultado para poder mostrar. Eu deixei para abrir na hora que eu chegasse junto com ele, né? E aí eu abri junto com ele, positivo. A cara dele foi uma cara de cu. A minha ficou de meio que de desespero, de medo, né? Porque eu falei: onde que eu fui armar minha barraca, né? Porque que merda que eu fiz, né? De querer ter um filho de uma pessoa que eu já tava vendo que não ia assumir, que não ia dar conta do recado. Aí beleza, ele fingiu que ficou feliz. E os dias foram se passando. Aí nisso eu me formei. Teve uma formatura com colação de grau especial, foi dentro da reitoria. E logo que eu me formei, eu já estava meio que com um emprego agilizado já.
A Priscila, minha melhor amiga da faculdade, ela já tinha um emprego em vista para mim, em Arizona. Porque o dela, como ela morava em Mandaguaçu, já estava tudo certo para ela lá. Ela meio que agilizou Arizona para mim. E eu enjoava demais, meu Deus, eu tava enjoando muito. Muito. Eu enjoei horrores assim na gravidez. Enjoei horrores. Pra vocês terem noção, eu vomitei a gravidez inteirinha. De 9 meses eu tava vomitando. Todo santo dia de manhã eu vomitava. Quando eu tava barrigudona, eu tinha que vomitar de lado. Era até engraçado. Porque não dava pra vomitar de frente, porque senão eu vomitava na barriga, né? Ai, tem que rir, né? Mas na época eu chorava de desespero. E, e voltando lá. E aí foi eu e ela, logo que a gente pegou o diploma, que isso foi em abril de 2001, nós fomos com o meu carro, aqui de Maringá, lá para Arizona. Ela me levou, porque era ela que conhecia o secretário. Chegando lá, a gente foi para o hospital e ficamos esperando o secretário chegar. O secretário atrasou horrores. No meio do caminho, ela queria fumar. E eu tinha parado de fumar porque eu estava enjoando, eu consegui parar, eu enjoava com o cheiro de cigarro. Mas ela pediu para eu acender o cigarro para ela. Eu acendi o cigarro para ela. E foi só. E chegamos lá, eu praticamente passamos o dia inteiro lá. Porque até o secretário chegar, que atrasou horrores. Até fazer a entrevista. Voltar. Enfim. Quando voltamos, isso tinha se passado, mas no máximo um mês do dia que eu tinha pegado o resultado do teste de gravidez. Quando voltamos, eu fui encontrar o Lincoln, o pai do meu filho. Ele virou para mim, puto da cara, falando que eu era uma biscate, que eu tava fumando, que eu tinha ido ficar com outra pessoa, onde já se viu demorar tanto daquele jeito, dando desculpa de que eu tinha ido arrumar emprego. Falando, me ofendendo horrores, assim, sabe? Só pra ter uma desculpa esfarrapada pra me dar um pé na bunda. Porque ele não era homem o suficiente para assumir uma gravidez, que ele mesmo pediu. E assim foi que ele terminou comigo. Aquilo eu chorei de desespero. E aí eu passei o resto da minha gravidez sozinha. Sozinha não. Aos 6 meses mais ou menos de gravidez, eu consegui achar um cara que quis ficar comigo. Porque eu era uma grávida bonita. Eu demorei para ter barriga. E eu literalmente tinha um tesão. Eu passei minha gravidez inteira tendo muito, muito apetite sexual. Os meus hormônios iam a flor da pele. Eu arranhava a parede de tesão. Então eu senti muita falta do Lincoln nesse sentido. Muita raiva também dele por causa disso. Porque o homem que estivesse comigo na minha época da gravidez ia se dar bem, viu? E esse rapaz, ele, sabendo que eu estava grávida, ele quis ficar comigo mesmo assim. Se deu bem. Se deu bem. Não reclamou, não. E aí eu consegui também dar uns beijinhos em um rapaz aqui e outro ali, pra me sentir mulher. Porque a gente, enquanto tá grávida, a gente é mulher. Não é porque a gente tá grávida que a gente deixa de ser mulher. Bem pelo contrário. A gente fica muito mais mulher. E eu não deixei de ser mulher. E eu fiquei com muita raiva do pai do meu filho por causa disso. Muita raiva. Muita raiva. E eu acho que isso acabou refletindo um pouco pro meu filho, sabe? Porque quando ele nasceu, ele teve síndrome do terror noturno. Porque eu chegava a bater cabeça na parede de raiva, assim, sabe? Quando eu tava grávida. Por ter escolhido ter um filho e ter sido abandonado.
Mas eu sei que não é culpa minha. Não é culpa minha. Eu fiz uma escolha, porque me propuseram essa escolha. Eu era jovem na época. Não é culpa do meu filho também. Meu filho é muito amado. E demorou pra eu me livrar dessa culpa, sabe? Porque eu achava que era culpa minha. Por ter escolhido, por ter tido um filho de uma pessoa que não merecia. Eu sempre me culpei. Por que eu quis ter um filho de um cara que é um filho da puta? Que era, né? Porque hoje ele faleceu. Eu não precisava ter tido um filho dele. Eu sempre me culpei muito por isso. Demorou pra me livrar dessa culpa. Mas eu sei que tudo tem um propósito. Eu só sei que hoje ele me deu um filho lindo, que eu amo de paixão, que eu nunca quis criar sozinha. Nunca quis criar sozinha. Meu filho foi planejado para ser criado com pai e mãe junto. Mas não foi assim que aconteceu. Daí, com relação à criação do meu filho, eu falo no próximo Meu Querido Diário. Era só para falar de como foi a gravidez mesmo.